Bom, e para começar, eu recebo aqui o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, presidente, nessa transmissão, nesse dia importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns a vocês pela cobertura e pelo trabalho. Presidente, queria começar perguntando, então, sobre a anistia, né? Paralelo a esse julgamento, algumas manifestações, tanto de pessoal da extrema-direita, quanto também de parlamentares, tentando essa articulação no Congresso. Como é que o senhor enxerga esse assunto rondando ali o Congresso Nacional? Olha, primeiro é importante a gente sempre dizer para a sociedade o que é que está sendo apurado, né? Eu penso que o Brasil passa a limpo nesse momento, talvez uma das páginas mais tristes da sua história. Nós tivemos uma eleição em 22, onde o povo brasileiro fez uma escolha. O povo brasileiro escolheu o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin. E nós tivemos os derrotados, aqueles que perderam as eleições, inconformados com o resultado. E começou ali a organização, primeiro, de uma tentativa de golpe, que se efetivou em 8 de janeiro de 23. E o pior, nós tivemos também o planejamento de um assassinato, ou de assassinatos. O assassinato do presidente Lula, o assassinato do vice Geraldo Alckmin, o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE à época, portanto, o responsável para conduzir a diplomação dos eleitos e a posse dos eleitos. Então, é grave o que nós estamos falando. Nós não podemos normalizar e nem banalizar um fato dessa gravidade, porque senão nós vamos abrir um precedente na história brasileira que é um precedente gravíssimo do ponto de vista jurídico, porque qualquer candidato que for derrotado nas eleições, ele vai se sentir no direito de não aceitar o resultado eleitoral, de planejar um golpe para que o vitorioso não seja diplomado nem que assuma, e ainda nós vamos abrir o precedente de que aquele que ganhou pode ser assassinado. Ou seja, o perdedor tem o direito de assassinar, de planejar um assassinato. Então, esse é o precedente que nós estamos falando. É o precedente de uma tentativa de golpe e o precedente de um plano para assassinar os vitoriosos. É isso que nós queremos deixar para o Brasil? É esse precedente que nós queremos abrir na história brasileira, na democracia brasileira, nas relações institucionais do país? Eu penso que não. Eu penso que nós queremos que a democracia seja forte. Democracia forte significa que a vontade popular prevaleça, que quem ganhou as eleições tem o direito de assumir e quem perdeu espera a próxima oportunidade. É assim que funciona a democracia. É assim que nós queremos que a democracia funcione. Nós não podemos permitir que no Brasil aquele que perde a eleição se sinta no direito de planejar golpe e planejar assassinato. Então eu penso que a anistia significa, em última instância, o apoio a assassinos, o apoio a golpistas e assassinos. Isso que significa anistia. Nós não podemos permitir que esse precedente se crie na história brasileira, porque seria nós golpearmos a democracia, nós enfraquecermos a democracia. E uma democracia enfraquecida significa um país autoritário, um país sujeito ao autoritarismo, e um país sujeito ao autoritarismo, primeiro, gera instabilidade. E eu não conheço nenhuma economia que cresça num ambiente de instabilidade. As economias só crescem num ambiente de estabilidade, num ambiente de paz institucional. É disso que nós estamos falando. Presidente, o senhor convocou a militância, inclusive, para as manifestações do último domingo, 7 de setembro. De que forma essas manifestações, como é que o senhor viu e de que forma elas reforçam aí a defesa da democracia e também da soberania brasileira? Primeiro, eu fiquei muito feliz com a resposta
do PT, com a resposta dos partidos do campo democrático, com a resposta dos movimentos sociais, com a resposta do movimento popular, do movimento sindical, com a resposta da sociedade democrática organizada. Nós tivemos atos em 26 estados, né? Só não tivemos registro de nenhuma manifestação no Amapá. Nos 25 estados e no Distrito Federal, nós tivemos registro de manifestações. Então, foi uma manifestação nacional, de caráter nacional. E nós vimos, eu fui na Praça da República, em São Paulo, eu participei em São Paulo, e eu andei na praça, e eu vi que quem foi para a praça eram lideranças, era a nossa militância, eram os nossos dirigentes partidários, dirigentes dos movimentos sociais, dirigentes do movimento sindical. Quem estava naquela praça sabia por que estava lá, sabia o que estava fazendo lá e sabia o que é que estava em jogo e o que é que está em jogo no Brasil nesse momento. Então, eu vejo setores da imprensa querendo fazer comparações. Mas, com todo respeito, nesse caso a comparação não cabe e, com todo respeito também, efetivamente, nesse momento da história brasileira não é quantidade que vale, o que vale é qualidade. E a qualidade de luta, de manifestação, de mobilização estava na Praça da República. Presidente, diante desse julgamento, como é que o senhor vê essas intervenções, essas tentativas de intervenção do governo americano aqui diante desse julgamento? E o senhor acredita que isso pode acontecer novamente, novas investidas, principalmente com essa atuação aí do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Olha, para quem está nos assistindo, né, para quem está nos acompanhando, entenda, a tarifa ela é um instrumento de regulação das relações comerciais reconhecida pela Organização Mundial do Comércio. A tarifa nunca foi utilizada como instrumento de coerção, como instrumento de manifestação autoritária e muito mais, né, para que se imponha, né, uma interferência política em outro país. Não há registro na história de que as tarifas comerciais foram utilizadas com esse caráter, como instrumento para oprimir outros países. E o Trump usou a tarifa contra a China, contra a Índia, né, contra a Rússia, contra a comunidade europeia, que são parceiros comerciais seculares dos Estados Unidos, contra o Canadá, contra o México, que são países, literalmente, co-irmãos do ponto de vista geográfico, né? Dividem a América do Norte e mais, né? Tem uma ligação umbilical. Eles são países que, inclusive, né, tomam ações conjuntas, né, para a preservação dos seus direitos. Isso é histórico entre Estados Unidos, México e Canadá. Mesmo esses países historicamente tão ligados aos Estados Unidos foram penalizados. Então, nós estamos vendo o Trump utilizar a tarifa como um instrumento de desorganização da economia mundial. Eu tenho dito que o Trump ele está semeando a Terceira Guerra Mundial, mas uma Terceira Guerra Mundial que não será bélica, ela será econômica, mas ela é tão nociva e tão destrutiva como uma guerra bélica, porque os países mais fragilizados terão as suas economias totalmente desorganizadas, setores econômicos passando por dificuldades, o que significa desemprego, aumento da pobreza, aumento da miséria. Mas também é importante que se diga que as medidas do Trump também vão repercutir na economia norte-americana, né? Ele está criando uma guerra onde os americanos também serão vítimas, né? E no Brasil, ele usa a tarifa com verniz político para tentar interferir
nas nossas instituições, interferir na organização do nosso sistema judiciário. Então, é uma coisa inaceitável. Do ponto de vista diplomático, é a maior violência diplomática que o Brasil já sofreu, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque não há registro semelhante. Eu não tenho nenhuma dúvida de fazer essa afirmação. Agora, o Brasil reagiu da forma correta. O governo do presidente Lula reagiu da forma correta. Ou seja, nós não aceitamos nenhum tipo de ingerência, nós não aceitamos interferência internacional nas nossas instituições, né? E isso gerou, né, um ambiente de defesa da nossa soberania, de defesa do Brasil enquanto pátria, enquanto uma nação soberana. Então, eu penso que o povo brasileiro se posicionou corretamente. O governo do presidente Lula se posicionou corretamente. E nesse embate, não há outra saída senão a nossa vitória. Porque se não for esse o outro caminho, se não for esse o caminho, se o caminho for outro, melhor dizendo, o Brasil vai ser, literalmente, vai se tornar o quintal dos Estados Unidos. Eu tenho dito que nós nos tornaremos um puxadinho dos Estados Unidos, e nós não somos isso. O Brasil é um país forte, com uma economia forte, né? Um dos principais países do planeta, né? Portanto, nós queremos ser tratados dessa forma, porque é assim que nós tratamos os demais países no mundo. O Brasil é um país de diálogo, né? Não tem no nosso histórico nenhuma relação que não seja de respeito, de diálogo, de construção com outros países. Então, se essa é a forma que nós tratamos, é assim que nós queremos ser tratados. Agora, ficou claro para o Brasil, né, que, infelizmente, uma parte das lideranças políticas do Brasil não são patriotas, não defendem os interesses brasileiros e são lideranças que defendem muito mais os interesses norte-americanos do que os interesses do nosso país. É triste você ver, no dia da independência, no dia que nós celebramos a nossa independência, a maior bandeira na Paulista era a bandeira dos Estados Unidos, não era a bandeira brasileira. Então, isso é triste, gera, inclusive, uma vergonha, né, de você ter, na política brasileira, lideranças que se portam assim. E mais, que manipulam uma parte da sociedade, que manipulam outros brasileiros a pensarem dessa forma. Mas eu penso que nós vamos vencer tudo isso, nós vamos superar tudo isso, porque o Brasil é grande, porque o povo brasileiro é grande, e nós vamos continuar na nossa trajetória de nos construirmos como uma nação forte, uma nação justa e uma nação soberana.